Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 19 do Enem 2011. Vamos lá? Questão 19. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias, quer dizer, então, está falando de um artigo 92, provavelmente a gente está falando de uma Constituição, certo? Vamos lá. Artigo 1º. São excluídos de votar os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Vamos lá. São excluídos os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. E, artigo 5, são excluídos os que não tiverem renda líquida anual de R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou de empregos, certo? Então, aí estamos falando de uma Constituição, certo? A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formação, certo? A Constituição de 1824, quer dizer, então já está dizendo qual Constituição nós estávamos lendo, certo? Regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir 2 pontinhos. Então, vamos lá. Qual é o foco da questão, mais uma vez? A Constituição de 1824, ela regulamentou o direito do voto dos cidadãos com que objetivo, certo? Então, a gente está falando especificamente do quê? De como funcionava o direito do voto dos cidadãos na Constituição de 1824. Beleza? Vamos para as alternativas, então. Vamos lá. Alternativa A. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Gente, o que é essa inspiração liberal? Eu imagino que se vocês já estudaram história geral, principalmente a do século XVIII, já ouviram falar de um movimento chamado Iluminismo. É um movimento que tem contato direto com essa ideia de liberalismo, principalmente o liberalismo político e o liberalismo econômico, certo? Quem gosta muito do iluminismo geralmente? São os grandes industriais, são os burgueses, os comerciantes, certo? Porque inspiram diversas novas noções de valores que os beneficiam, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o fim dessa inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Gente, ele não diz que as pessoas que tenham inspirações liberais não podem votar, certo? Inclusive, ele diz aqui que se você ganha mais que R$100.000 por ano, você da indústria, do comércio ou um trabalhador liberal, você pode sim fazer parte do processo de votação, certo? Então, não é com esse intuito que as pessoas são proibidas de votar, certo? Então, letra A, falsa. Vamos para a letra B. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Gente, quando ele diz assim, a maioria, né, a ampliação do direito de voto, de certa maneira acontece. O problema é que, olha só, as pessoas que não ganham R$100.000 por ano não podem votar, certo? Então, de certa maneira, boa parte da população brasileira não pode fazer parte desse processo de votação, certo? Então, não existe uma ampliação para a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros ainda não pode votar, certo? Letra C. A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. Ele não está falando exatamente disso aqui, certo? Mesmo que a gente possa dizer que o café ele é um produto principalmente do Sudeste, certo? Então, a boa parte das pessoas que ganham muito em cima do café estão no Sudeste, ele não coloca nenhuma exclusão de parte do Brasil na Constituição, certo? Então, mesmo que isso vá levar, sim, uma concentração de poderes nessa região do Sudeste, não está na Constituição, certo? Então, não é disso que está se tratando o texto, beleza? Vamos lá, letra D. O controle político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Certo, de certa maneira sim. Por quê? Quando você tem uma Constituição que aplica o que a gente chama de voto
censitário significa o quê? O voto só pode votar aqueles que ganham um certo valor. No caso aqui da Constituição de 1824, R$ 100.000, certo? Então, quando você tem uma Constituição que diz que a maior parte das pessoas que podem votar são pessoas que tenham possibilidades econômicas, como grandes proprietários, comerciantes, industriais, certo? Então, se só eles podem votar, óbvio, a população vai ficar excluída, certo? O controle político vai estar na mão das pessoas que têm dinheiro, tudo bem? Então, letra D, aparentemente até agora, a mais correta. Letra E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas administrativas. Por mais que eles dizem que os religiosos que vivem em comunidades claustral, certo, que ficam fechados, tudo bem, não possam votar, aqui ele diz que são excluídos, né, os menores de 25 anos, contanto que, né, não sejam clérigo de ordem sacra. Então, ele exclui uma parte, mas inclui a outra, certo? Então, mesmo que exista uma menor interferência da Igreja Católica, esse não é o foco da pergunta e esse não é o foco do problema de votação. Tudo bem? Então, eu continuo com a mesma ideia. A letra D é a mais correta, beleza? Um pouco de interpretação de texto, mas aqui o Enem pegou um pouco mais pesado. Tinha que pelo menos conhecer a estrutura do governo, da Constituição de 1824, certo? Para entender um pouquinho por que as escolhas foram feitas nessa Constituição. Beleza, galera? Gente, bons estudos e até mais!